Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. E o tema que eu vou tratar hoje é sobre as intervenções baseadas em evidências científicas para o TEA. Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu já trabalho com o autismo tanto na teoria e pesquisa, quanto na parte de intervenção, pelo menos há 14 anos. Eu sou egressa da UFMA, do curso de Psicologia, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Pará, em teoria e pesquisa, onde eu comecei a fazer as pesquisas sobre o autismo. Tive a oportunidade de fazer um estágio doutoral na Universidade de Colômbia, onde eu trabalhei em escolas com crianças neurotípicas e predominantemente autistas. Fiz minha especialização também avançada em ABA e, ano retrasado, tirei a minha certificação de analista do comportamento internacional com título de BCBA. Então, hoje, atualmente, eu trabalho no departamento multidisciplinar, na Secretaria de Assistência à Saúde, e hoje eu também coordeno esses projetos para pessoas autistas e neurodivergentes. E aí a gente tem essas duas unidades, né, que são expoentes aqui do nosso estado, que é o CER-TEA, no Olho d'Água, que presta atendimento para crianças autistas, exclusivamente para crianças autistas, e fazendo um ano hoje, exatamente hoje, gente, é aniversário do TEA 12+, que é a nossa unidade que presta atendimento para adolescentes e adultos autistas. E também atendo na clínica particular chamada TAAL, Análise de Comportamento Aplicada. Aqui na TAAL também eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos autistas, mas dentro de outros espectros da neurodiversidade. Muitas incertezas a gente ainda tem, né, sobre o autismo. Nós não conhecemos ainda efetivamente quais são as causas, nós não conhecemos, né, quais são a prevalência no Brasil, não tem uma medicação específica para falar sobre o TEA, mas existem padrões, né, de terapias comportamentais que são realmente mostram a robusteza nos seus resultados. Bom, então, vamos falar sobre as práticas baseadas em evidências, né, científicas. Então, o que são essas PBEs? Né? Então, dentro desse cenário de que a gente não sabe exatamente quais são as causas, ou não tem uma medicação específica para lidar com o autismo, mas sim com os sintomas e as comorbidades, a gente tem um conjunto, entretanto, de procedimentos que mostram a efetividade de algumas técnicas e metodologias para ensinar habilidades para pessoas que têm déficits comportamentais importantes ou excessos comportamentais, né? E essas práticas, elas são revisadas por pares, né? Então são publicadas periodicamente em jornais e manuais e é divulgado para a população, né, tanto terapêutica quanto para as famílias e profissionais, quais são os melhores procedimentos para serem adotados na intervenção com pessoas autistas. Eu trouxe aqui esse manual, que inclusive está em português. Eu trouxe até aqui o código, esse QR Code para vocês, quem estiver assistindo já pode tentar escanear e já vai ter esse material em PDF gratuito aí para vocês e traduzido, tá, gente? Então, esse material, ele foi publicado em 2020, tá, pelo Instituto de Desenvolvimento Infantil da Universidade da Carolina do Norte, que é onde realmente se fazem, né, uma instituição sem fins lucrativos, que faz a revisão de procedimentos e publica periodicamente esse manual de práticas baseadas em evidências para crianças, adolescentes e jovens autistas. É muito interessante, é um manual muito robusto, reúne essas revisões de procedimentos e técnicas e explica como que essas técnicas podem ser aplicadas no contexto prático e clínico para pessoas autistas. Então, sugiro que vocês acessem esse manual, tá? Mas não é uma receita de bolo, tá? É um manual que você precisa de uma sustentação teórica, né? Tem toda uma fundamentação e precisa de supervisão para aplicá-lo. Esse manual de práticas baseadas em evidências, ele elencou 28 intervenções que são efetivas para o trabalho de pessoas autistas. Onde é que entra a aba? É que
Dessas 28 práticas, pessoal, 23 derivam da aba, da análise do comportamento aplicada. E o que é essa aba, essa intervenção baseada em aba, que hoje também se fala muito. Então, quando a gente escuta falar em autismo, né, muito se pensa logo, então tem que fazer terapia aba. Muito disso é verdade, mas por quê? Né? De onde que saiu esse status da aba? O que é a aba? Né? A aba veio desse termo, né? A abreviação é dessa ciência, Applied Behavior Analysis, que em português é análise do comportamento aplicada. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, não é um método, não é um pacote de intervenção, não são procedimentos simplesmente ou de forma resumidamente replicável. É sim uma ciência que estuda a interação, não necessariamente o comportamento sozinho, mas a interação do comportamento com o ambiente, o efeito que o comportamento produz no ambiente e vice-versa. Então, nós estudamos, dentro dessa ciência Applied Behavior Analysis, ou como a gente conhece, ABA, nós estudamos uma série de procedimentos e princípios comportamentais que nos ajudam a entender, por exemplo, como que o indivíduo aprende, ou quais são os mecanismos relacionados com o aprendizado do indivíduo e melhor adaptação. É por isso que ela também é trazida para esse nível terapêutico, né, clínico, para a gente trabalhar com instalação ou ensino de habilidades para pessoas autistas. Então, como eu falei, a aba ela não é uma técnica somente, não é apenas um método de intervenção e tampouco é um tratamento específico para o autismo. Ela também é isso. Tanto é que a gente pode usar a análise do comportamento em contexto das organizações, a gente tem a OBM, né? A gente tem análise do comportamento aplicada à economia, para estudar o comportamento do consumidor, análise do comportamento aplicada à zootecnia, para entender o comportamento infra-humano. Então, a gente tem o emprego desses princípios comportamentais onde tem comportamento humano, em qualquer área, ou infra-humano. Tá? Então, não é uma metodologia e não é uma área que é específica para o autismo. Então, é muito importante a gente entender isso, porque isso nos revela o quão amplo é essa intervenção e pode ser esse emprego desses procedimentos, tá? Aqui, nesse quadro, eu elenquei as 28 práticas que o manual tratou, né? Então, essas práticas, elas vão estar bem descritas dentro do manual. O que está de azul são todas as tecnologias que derivaram da análise do comportamento. Então, a gente vai ver procedimentos como intervenções antecedentes, comunicação alternativa, que hoje também muitas pessoas usam o PECS para trabalhar com pessoas autistas, momento comportamental, suportes visuais, análise de tarefa, narrativas e histórias sociais. Então, aqui tudo que está de azul são os procedimentos, pessoal, que derivaram da aba. Tá? Realmente não vai dar tempo para a gente trabalhar cada um desses procedimentos, né? Seria uma aula mais abrangente para a gente trabalhar cada um desses. Mas essas que estão em cinza são as outras tecnologias, outros procedimentos que não necessariamente derivam da aba e que são igualmente eficazes para trabalhar com pessoas com autismo, como, por exemplo, exercício físico e movimento. Então, atualmente, já se entende que as estratégias de exercício físico, quando bem conduzidas por profissionais, eles conseguem reduzir comportamentos excessivos, reduzir estereotipias comportamentais, elas podem auxiliar na aquisição de habilidades funcionais e melhor adaptativas para pessoas autistas. Intervenções mediadas por música, como a musicoterapia, também ganhou status de intervenção baseada em evidência científica e já se comprova o quão eficaz a musicoterapia é, por exemplo, para os repertórios verbais de crianças não verbais, indivíduos não verbais que estão dentro do espectro. Integração sensorial, então isso aí já é da matéria dos terapeutas ocupacionais e essa intervenção de integração sensorial, ela ganhou o status de PBE há 2 anos atrás. Até então, era uma prática que estava sendo revisada, sua robusteza,
E, finalmente, hoje, ela tem o reconhecimento de uma prática baseada em evidências e muito efetiva para trabalhar naqueles casos em que a aprendizagem ela é interferida por comportamentos de estereotipia motoras ou vocais, por exemplo, tá? Intervenção assistida por tecnologia também é, há muito tempo já, uma intervenção baseada em evidência efetiva para ensinar habilidades para essas pessoas. E também, muito interessante, as intervenções implementadas por pais. Inclusive, lá na Universidade Federal do Pará, nesse núcleo onde eu fiz o meu doutorado e o mestrado, existe uma linha de pesquisa do Dr. Romariz, que é específico o treino para pais. Então, lá dentro do Aprende, o nosso laboratório de pesquisa, tem um eixo que trabalha na intervenção direta, né, com os pacientes autistas, e tem esse outro eixo que trabalha na intervenção via pais. E é igualmente eficaz, gente. Então, aqui já tem o status de uma prática baseada em evidências científicas e promove resultados bem significativos na intervenção e qualidade de vida dessas pessoas. Hoje existe uma discussão muito grande, né, em relação ao emprego da aba, quando a gente está falando, né, em relação às intervenções para pessoas autistas. Infelizmente, apesar de todos esses dados mostrarem, né, o quão importante é essa intervenção e esse combo de intervenção, ainda não temos alguns protocolos bem definidos no Brasil sobre como trabalhar com pessoas autistas. Tá? Então, a gente vê que ainda existe muita discussão, tanto em nível público quanto em nível privado, sobre que metodologia vai ser adotada, né? E aí eu trago uma fala do Skinner, que ele diz que ciência é a disposição de aceitar os fatos, mesmo quando eles são opostos aos desejos. Ou seja, contra fatos não há argumentos, né? Então, ainda que tenham profissionais que queiram se opor, né, a adotar as tecnologias da aba, elas são as que promovem melhores resultados em curto, médio e longo prazo para as pessoas que estão no espectro. Alguns profissionais falam, vou indicar esse paciente autista para fazer aba, ou não, vou indicar esse paciente autista para fazer Denver. Gente, eles saem da mesma coluna vertebral, tá? O Denver é uma tecnologia patenteada, é um procedimento patenteado, e ele é primo da aba, ele saiu da aba. Ele utiliza princípios comportamentais da ciência da análise do comportamento e também engloba princípios da psicologia do desenvolvimento. É como se a gente estivesse falando sobre tudo, a aba é o sabão em pó, tá? E o Denver utiliza alguns componentes do sabão em pó incrementado com algumas outras substâncias para criar um produto. Então, o método Denver é um produto que deriva da aba. Então, é errado dizer que ou uma coisa ou outra, certo? Só que tem profissionais que fizeram essa certificação para o Denver, que é um procedimento para trabalhar especificamente com intervenção precoce. Então, ele te dá ferramentas para trabalhar com pacientes de até 4 anos em ensino naturalístico, tá? Incidental. Mas tudo isso deriva dos princípios da análise do comportamento, tá bom? E aí eu trouxe esse guarda-chuva para mostrar para vocês. Então, esse guarda-chuva a gente vai entender que é a aba, tá? É a ciência da análise do comportamento. E debaixo dessa ciência estão debruçados ou estão apoiadas várias tecnologias, vários procedimentos comportamentais. O Denver, o treino incidental, o treino naturalístico e, do outro lado, as tentativas discretas, que é que no consultório nós fazemos e aplicamos muito esse tipo de tecnologia, mas não somente. Assim como outros procedimentos também que são poucos conhecidos, tá? Como o Jasper, que é muito parecido com o Denver, e também o treino de resposta pivotal. Então, são procedimentos, como eu estou falando para vocês, que derivam da aba, tá? E são patenteados por pesquisadores e vendidos como certificações, tá? Mas todos estão na coluna vertebral da análise do comportamento. Para caracterizar, então, para a gente falar melhor sobre esses indicadores, né? O que é, então, Flávia, uma terapia, uma prática baseada em evidência que realmente indica que tem a sua qualidade, né, que deriva ali da análise do comportamento. Eu trouxe algumas dimensões para a gente discutir, tá?
Em primeiro lugar, uma boa prática baseada em evidência, principalmente quando é chamada de ABA, ela precisa de supervisão qualificada. É uma condição que é inegociável. Então, aqui no Brasil, nós ainda estamos lutando pela regulamentação dessa profissão de analista do comportamento. Nos Estados Unidos, é ao contrário, desde a década de 90, é que já existem conselhos, né, regulatórios dessa profissão. Por isso que eu tive esse cuidado de fazer essa certificação nos Estados Unidos, para poder ter essa regulamentação fundamentada, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e me basear a minha prática clínica e profissional com base nesses conselhos internacional. Então, a supervisão qualificada é fundamental para chamar uma prática de ABA. Um intervencionista, ou seja, um profissional, ele precisa estar apoiado de um supervisor ABA com, no mínimo, mestrado e doutorado em análise do comportamento. Depois, gente, a avaliação ela precisa ser abrangente. A análise do comportamento, ela se propõe a ensinar vários comportamentos, em várias dimensões do desenvolvimento. Quando a gente pega um cliente, quando a gente faz avaliação, geralmente a gente observa que ele pode apresentar déficits em várias dimensões. Às vezes, linguagem, às vezes, dimensão social, às vezes tem um déficit no aspecto motor, tem déficit no aspecto acadêmico, né? E a gente, enquanto terapeuta, precisa ensinar todas essas habilidades em várias dessas dimensões. E a gente precisa fazer essa avaliação em todos os lugares onde o indivíduo está. O ideal é que seja feito isso, né? Então, quando eu falo de uma avaliação abrangente, eu não falo só das dimensões para onde eu vou olhar, né? Para os excessos, para as reservas comportamentais ou para os déficits. Mas eu também vejo vários contextos. Em geral, uma aba, uma boa avaliação, ela abrange avaliação em casa, na escola, junto à família, aos cuidadores, na clínica e na comunidade também. E aí, quando eu falo na comunidade, eu falo uma ida ao shopping, no cinema, no supermercado, ou outros ambientes onde esse indivíduo estiver inserido. O plano de intervenção é individualizado. Isso é a alma, é a chave que define uma intervenção bem-sucedida, principalmente a aba. Ela é individualizada. Como eu falei, embora aquele manual te traga práticas que sejam efetivas, não é simplesmente uma aplicação para todo mundo. A gente precisa individualizar. Terão indivíduos que vão se beneficiar mais com uma prática do que outras. É por isso que é importante ter um analista do comportamento à frente, né, capitaneando essa intervenção, para decidir quais os melhores procedimentos serão adotados para cada perfil. Uma outra questão que define uma boa prática e a aba é a coleta de dados sistemática. Eu trouxe aqui essa folha de registro, que é um modelo que a gente usa na minha clínica particular, quanto no SUS, que foi um modelo que a gente implementou nas unidades de saúde do SUS, por exemplo, que atende os pacientes autistas. Então, se é análise do comportamento, eu tenho que analisar os dados que estão sendo coletados, né? Então, a gente sugere que os terapeutas registrem dados durante as suas sessões. E aqui tem os nomes dos programas, os grupos que estão sendo utilizados, o tipo de ajuda que aquele indivíduo precisou naquele momento. E se for uma intervenção estruturada, ele vai anotar se houve erro ou acerto em cada apresentação daquele estímulo. E aí, com base nisso, é que se tomam decisões. A gente vai pegar esse produto da folha de registro e plotar em gráficos de desempenho, aqui como eu trouxe para vocês. E é esse gráfico de desempenho daquele programa, ou seja, daquela habilidade que está sendo ensinada, é que eu vou tomar decisões. Então, aqui eu trouxe um modelo ilustrativo para mostrar um gráfico em ascensão, lindo, né? Então, aqui sugere que o indivíduo aprendeu aquela habilidade. Aprendeu em quantas sessões? Aprendeu em 20 sessões. Beleza, o que eu faço com esse dado agora? Essa ilustração visual me ajuda a tomar decisões de para qual caminho agora eu vou percorrer. Se eu vou mudar a intervenção, se eu vou mudar as horas de intervenção, se eu vou mudar o local onde eu estou fazendo a intervenção, ou se eu vou inserir mais atividades ou menos atividades para aquele indivíduo, se o programa está dando certo ou não, se não tiver em ascensão esse gráfico,
Para onde que eu vou? Eu mudo? O que eu mudo? Qual característica ou qual componente eu vou mudar da minha intervenção para impactar melhor na vida desse indivíduo aprendiz? Então, eu preciso tomar decisão da minha terapia com base nos dados que eu estou coletando e nos gráficos que eu estou plotando. E um outro aspecto importante é a garantia de generalização, ou seja, os dados eles precisam ser generalizáveis. A aprendizagem, aquilo que o indivíduo aprende no consultório, precisa estar em consonância com aquilo que ele aprende em casa. Então, em geral, a gente concilia a família, instrui os pais, os cuidadores, para que eles implementem também esse programa em casa. Precisa de consistência e integridade. Os dados vão me ajudar. Então, se eu estou consistentemente e de forma íntegra no protocolo, no procedimento, eu consigo produzir resultados bem-sucedidos. A colaboração da família, da escola, também como uma outra dimensão, é muito importante e fundamental para que esse resultado seja robusto e faça diferença na vida do indivíduo que está sendo submetido a uma intervenção. Um outro aspecto que eu acho super importante mencionar é a necessidade de uma avaliação contínua. A avaliação dos procedimentos e do quanto esse indivíduo está evoluindo ou não, ela precisa ocorrer de uma forma muito frequente. Pelo menos a cada mês, a cada 3 meses, a gente precisa ter relatórios evolutivos para a gente entender como é que está o nível de aquisição do nosso aprendiz. E aí eu trouxe algumas fotos, algumas imagens que são modelos de protocolos baseados em aba, tá? Que nos ajudam a olhar para a linha de base desse indivíduo que chegou para mim, como que ele chegou, quais as reservas comportamentais que ele chegou, que ele apresentou assim que ele começou a intervenção. Com base nisso, eu vou planejar quais outras habilidades ele precisa aprender. Mas ele precisa aprender não só com base na idade dele, mas o que ele precisa aprender com base no nível de funcionalidade dele. E aí eu trouxe vários modelos, o VB-MAP, o AFOS, Essential for Living, o PEERS para adultos, o Socially Safe, enfim, são muitos protocolos. Infelizmente, a gente tem poucos protocolos em português. O VB-MAP é o que a gente usa no SUS, tá? Então, foi um protocolo que eu incorporei e a gente adaptou para usar com as crianças no SUS, mas é fruto de uma tradução lá do Laboratório de Pesquisa da Universidade Federal do Pará, que foi gentilmente cedido para a gente usar no nosso contexto público, né? E lá no TEA 12+, nós também adaptamos esse protocolo aqui, que é do AFOS, traduzimos, adaptamos para que nós utilizássemos dentro desse contexto de adolescentes e adultos. Então, também tem isso, não é o mesmo protocolo para todo mundo, né? E, infelizmente, a gente não tem muitos protocolos traduzidos. São protocolos caros, que requerem tradução, que requerem uma aquisição, né, de um termo de análise do comportamento, mas nós, enquanto técnicos, terapeutas, temos trazido, né, para o nosso contexto prático esses protocolos para a gente popularizar um pouco mais e utilizar de uma forma mais fiel e cuidadosa com os nossos aprendizes, tá? Então, cada um desses protocolos, eles submetem a um crivo que vai ajudando a gente, enquanto terapeuta, a tomar decisões acertadas sobre o que é melhor para aquele indivíduo aprender naquele dado momento, tá? A gente também precisa estar muito atento à ética e aos direitos humanos, né? Então, quando a gente fala de intervenção baseada em aba, eu preciso submeter o meu cliente, né, o meu aprendiz, a uma intervenção que seja baseada em reforçadores, que seja prazerosa para aquele indivíduo, que seja justa, ou seja, eu vou ensinar habilidades que sejam necessárias e fundamentais para a vida dele. Então, eu vou estabelecer dentro da carga horária que ele tem, dentro daquele universo onde eu tenho na mão, e aí eu coloco tanto o ponto de vista de particular, quanto um ponto de vista privado e público, né? O que a gente consegue administrar em termos de carga horária, de objetivos terapêuticos, e a gente tem que individualizar esse atendimento e olhar para a necessidade efetiva
para promover uma mudança qualitativa de vida desse indivíduo e da família. Então, a gente precisa, enquanto terapeuta, ter esse crivo ético, né? Essa análise de, será que o que eu estou ensinando para o meu cliente é importante para ele em longo prazo? É o que ele precisa realmente para a vida dele, agora ou amanhã? Então, a gente precisa ter essa noção do que a gente realmente está se propondo a fazer. E, por último, né, a dimensão da compaixão. A ABA era muito criticada por usar procedimentos que não necessariamente eram baseados em questões reforçadoras, mas hoje a gente tem falado muito nessa intervenção centrada no cliente, nos interesses e no assentimento do meu cliente e do meu aprendiz, com o uso de práticas menos coercitivas e, sobretudo, comunicação e diálogo com demais profissionais. Então, isso é muito importante, a gente ter essa equipe multidisciplinar de médicos, escola, família e outros terapeutas, não só psicólogos e analistas do comportamento, definindo esses objetivos e trabalhando junto para esse aprendiz desenvolver. Pessoal, então, é um assunto muito denso, né? Eu me coloco à disposição, aqui ao meu canal de comunicação pessoal, o meu Instagram. Tem alguns materiais no site da BPMC, já disponíveis para fazer download, mas eu me coloco à disposição, caso vocês queiram perguntar ou pedir algum material que tiver ao meu alcance publicado, pode deixar que eu compartilho. Muito obrigada mais uma vez. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.